Olá! Nesse vídeo a gente vai fazer um estudo sobre a tangente na circunferência trigonométrica. Nos vídeos anteriores, a gente já aprendeu que a circunferência trigonométrica ela possui dois eixos. O eixo horizontal corresponde ao eixo dos valores do seno, o eixo vertical corresponde ao eixo do cosseno. E nessa videoaula a gente vai entender que a reta tangente essa reta que está fora da circunferência trigonométrica e que encosta na circunferência aqui no início da circunferência trigonométrica, na origem, que é o valor zero. Então, a própria palavra tangente significa encostar. Então, quando a gente está falando na tangente, na circunferência trigonométrica, a gente vai estar interessado nas projeções dos ângulos, estejam eles em graus, como está nessa circunferência, ou em radianos. A gente vai querer saber as projeções desses ângulos nessa reta tangente. O lugar onde essa projeção encostar na reta tangente é o valor da tangente do respectivo ângulo. Então, por exemplo, a gente olhar aqui o arco de 30 graus, né? Se a gente fizer, então, sempre um traçado partindo ali da origem da circunferência trigonométrica e fizer um pontilhado, né, para ver aonde que a projeção do arco de 30 graus vai encostar na reta tangente, a gente vai chegar nesse ponto aqui. E como que a gente sabe que esse ponto é raiz de 3 sobre 3? A gente já calculou esses valores anteriormente, né? A gente sabe lá dos valores da tabela dos ângulos notáveis, que o valor da tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Uma outra forma também, né, a gente perceber que aqui se forma um triângulo retângulo, né, cuja o ângulo aqui interno é de 30 graus, que corresponde àquela projeção que está ali. E esse raio da circunferência trigonométrica corresponde ao cateto adjacente de 30 graus, né? Então, a gente poderia utilizar as razões trigonométricas e, através da tangente, que é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente do ângulo de 30 graus, a gente vai perceber que a medida do cateto oposto vai ser raiz de 3 sobre 3, né? A projeção do ângulo de 45 graus na reta tangente encosta ali no 1. E aí aqui a gente também pode observar geometricamente que essa distância que está aqui, deixa eu pegar uma régua menor, essa daqui, ó, que é a distância 1, ela coincide com a distância do raio da circunferência trigonométrica, né? Vou botar aqui também, ó, pra gente ver que é a mesma distância, né? E aí a gente já viu também que o raio da circunferência trigonométrica mede 1 radiano, né? Então, se a distância é a mesma, o único valor possível para a tangente de 45 graus é ser 1. Para 60 graus, a gente percebe que vai lá em cima, né? Olha só. A projeção leva a gente para um valor bem alto, bem elevado ali da circunferência da reta tangente. Raiz de 3 é mais ou menos 1,7, é o valor aproximado, né? E a gente pode perceber também que se aqui é a raiz de 3 sobre 3, ou seja, 1/3 da raiz de 3, né? Essa distância aqui, ela também se repete 3 vezes até chegar ali. E aí, 3 raiz de 3 sobre 3 é a mesma coisa que raiz de 3. E assim vai funcionar para todos os outros ângulos da circunferência trigonométrica. Então, vai ter aqui o de 70 graus, o de 80, 81, 85, 89, né? Quanto maior for aqui a medida do ângulo, mais elevado e maior vai dar o valor da tangente. Vai haver um caso que a tangente não vai existir, que é o caso da tangente de 90 graus. Porque se a gente fizer a projeção pontilhado, a gente vai, né, acabar criando uma linha pontilhada que é paralela à reta tangente, ou seja, nunca vai se cruzar a projeção do ângulo de 90 graus com a reta tangente. Por isso que a gente não tem a tangente de 90 graus. Analogamente, isso acontece também para 270 graus, né? Se a gente fizer a projeção, essa projeção ela vai ser paralela a reta tangente. Então, não existe tangente de 90 graus e de 270 graus, e através da circunferência trigonométrica a gente consegue perceber isso, tá? Passando aqui para o segundo quadrante, o que acontece? Essas projeções, elas precisam daí passar sempre pela origem da circunferência trigonométrica, elas vão levar a gente para os valores negativos da tangente, né? Totalmente simétricos aos valores positivos que a gente encontra ali no primeiro quadrante. Então, por exemplo, ó, a tangente de 120 graus
ela tem o mesmo valor da tangente de 300 graus, que corresponde a menos raiz de 3. A tangente de 135 graus, ela é o mesmo valor da tangente de 315 graus, que é menos 1. O 135 ele é simétrico ao 45, o 45 é simétrico ao 315. Então, aquelas relações de simetrias que a gente viu lá para os senos e para os cossenos, elas também são válidas aqui para a tangente. A gente pode se basear nisso, né? O que vai acontecer é que no primeiro e no terceiro quadrante, a tangente vai ser sempre positiva, porque as projeções vão levar para essa parte superior da reta tangente. Já no segundo e no quarto quadrante, as projeções vão sempre levar a gente para a parte inferior da reta tangente. Então, vão ser sempre valores negativos, mas sempre ali respeitando essa simetria com os valores positivos de entre 0 e 90 graus que a gente já viu anteriormente, lá no seno e no cosseno. Outra forma também para a gente obter esses valores da tangente é a gente lembrar que a tangente de um ângulo ela pode ser calculada como sendo a divisão do seno pelo cosseno do mesmo ângulo, né? Então, também a partir lá da circunferência trigonométrica, onde a gente compreendeu como encontrar os valores do seno e do cosseno, a gente pode utilizar essa divisão aqui para calcular os valores das tangentes, que vão ser os valores que vão ficar marcados aqui nessa reta. Faça a leitura do seu roteiro de estudos, não deixe de fazer os exercícios. Os exercícios vão explorar bastante inicialmente essa ideia de você olhar para a circunferência trigonométrica, para os ângulos notáveis e seus múltiplos que estão marcados aqui, mas também para os outros ângulos que estão ali, né, que pertencem à circunferência trigonométrica, mas que não estão identificados nesse exemplo aqui que eu estou fazendo. Tudo que a gente viu aqui para a circunferência trigonométrica em graus também serve para a circunferência trigonométrica com as medidas em radianos, não muda nada, assim como também não mudava lá no seno e no cosseno. Bons estudos e até mais. Tchau!